Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também ao Área de Trabalho, o sexto Área de Trabalho da Gigahertz. Hoje é dia 20 de julho de 2022 e esse episódio é patrocinado mais uma vez pela Nordveg, pelo Text Expander e pela AlphaCode. Quem tá falando aqui é Marcos Mendes e tenho, claro, também, assim como toda semana, a Bia Kunze por aqui, garota sem fio. Tudo bem, Bia? Tudo bem, Marcos? Olá, ouvintes. Sexto episódio já, hein? Passa rápido o tempo. Então, estamos chegando, tá mais perto dos 2 dígitos do que continuar do primeiro só, então já... Verdade. E é engraçado como passa rápido mesmo. Eu lembro quando a gente começou a fazer o área de transferência, logo chegou no 100º episódio, acho que foi no 100º que a gente fez um evento, inclusive, que foi ao vivo episódio, uma gravação, foi uma coisa bem bacana. Uhum. Quem sabe, a pandemia deixando, a gente faz umas celebrações assim também, pra comemorar marcas legais aqui do episódio, né? É, com certeza. Vamos lá, rumo ao 100º área de trabalho, então. Isso aí. Pra isso acontecer, a gente precisa começar aqui com os conteúdos desse episódio. E a gente tem falado sobre home office, né, nos últimos episódios, um tema que a galera gosta bastante e se interessa por motivos óbvios, né? A gente ainda tá vivendo isso, essa readaptação e tudo mais. E a minha mãe, que escuta o área de trabalho, inclusive, mandou uma foto que tem no trabalho dela, um aviso que diz assim: lembre-se que esse espaço não é um escritório particular, não faça home office no office. Então, eu acho que está acontecendo nas empresas um problema de readaptação, né? Fala, gente, esse pedaço aqui de reunião é só para fazer reunião, não é para você se enfurnar aqui com as suas coisas e trabalhar, essa não é só sala de reunião. Como que é o nome da sua mãe, Marcos? Alba. Alba, Dona Alba. O pessoal tá indo de pijama pro escritório? Será? Não é possível. Cortando a unha em cima da mesa, que mais? Pois é, né? Então, nesse aviso lá tem, né? Tem um espacinho, parece, no trabalho, que é pra fazer uma ligação, uma reunião rapidinha. E aí, fala, gente, não é pra usar isso aqui pra você trazer seus vasos, né? E ficar aqui. Isso aqui é um espaço de uso colaborativo e coletivo. Façam desse jeito, né? É, temos que reaprender isso agora também. A gente estava reaprendendo a usar o home office, agora reaprendendo a usar espaço compartilhado também, né? Então vai ter mesmo isso de pessoal redescobrir ou reacostumar a trabalhar desse jeito coletivo, né? Todo mundo ficou muito mal acostumado trabalhando de casa, né? Não só mal acostumado, mas um pouco irritado também, né? Aí eu acho que essas constantes readaptações mexem muito com o nosso humor, impacta no sono, impacta na alimentação, então acaba virando uma bola de neve. Veja como uma coisa simples pode virar uma bola de neve, né? Uhum. É isso aí. Assim como a gente foi reacostumando, encontrando um jeito novo de distribuir as tarefas do dia a dia, fazendo home office, e eu já comentei como eu achei que ficou bem melhor pro meu dia a dia fazer isso do que perder aquela 1h30, sei lá quanto tempo indo e voltando do escritório, só pra trabalhar todo mundo no mesmo lugar, né? Funcionou de um outro jeito. Mas é isso, né? Eu acho que foi no primeiro ou no segundo episódio que eu comentei que eu só faço a quantidade de coisas que eu faço porque eu trabalho a partir de casa. Correto. E eu tenho essa opção, essa possibilidade. Mas se precisasse voltar, ainda mais, por exemplo, a agência para a qual eu trabalho é de São Paulo, eu morando aqui agora em São José, mesmo que fosse, venha pra cá um dia por semana. Putz, é um dia por semana que eu não vou fazer nada a não ser ir pro trabalho, voltar do trabalho e só, né? E vou ter que abrir mão de atividades físicas, de cuidados que eu tenho comigo mesmo por causa disso. E a minha lista de prioridades não cabe mais fazer uma coisa dessa no meu dia a dia. Se não tivesse Sim. opção, eu ia me escolher ao invés desse trabalho. Perfeito. E isso, colado nisso também, pintou um relatório nessa semana do Facebook mostrando como a diversidade de contratações aumentou depois que eles adotaram o trabalho remoto. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link que é para uma matéria do Washington Post, na verdade, explorando esse relatório que eles publicaram. E eles falaram que nos Estados Unidos as ofertas de trabalho remoto foram preenchidas por pessoas que eles chamam lá, eles classificam pessoas de cor, pessoas com algum tipo de limitação e veteranos também, né, que tem toda aquela questão de trabalho com veteranos nos Estados Unidos. E ao redor do mundo, as pessoas que aceitaram as vagas de trabalho remoto, elas foram mais mulheres do que homens, do que na comparação com o trabalho presencial, o que é bem interessante, né? É interessante. É bom lembrar que quando eles falam pessoas de cor, é todo mundo que não é Estados Unidos e Europa, tá, gente? Então entra a América do Sul, Exato, entra a África, a Ásia, que é muito diversa, né? Tem Japão, Coreia, China, mas também tem Paquistão, tem Índia, que aliás tem ali na Califórnia pra caramba, né? Indiano, paquistanês. Uhum. Então todo mundo que não é o padrão americano e europeu, eles chamam de
de colored people, né? E aqui entramos nós também. Sim, tanto que em relatório de diversidade eles falam de latinos e latinas, a gente entra como essa categoria e estando lá como minoria. E uma outra coisa que eles falaram também, eles falaram que estão tentando entender ainda por quê, sabe exatamente o que acontece, mas que eles desconfiam que as minorias tendem a preferir trabalhar de forma remota, que a pessoa, né, ou as pessoas falaram que as pessoas serem confundidas com outras pessoas da mesma etnia delas, só porque é parecido, então tem essas pequenas coisinhas do dia a dia que estando em casa você tem esse refúgio de não ter que fazer isso e passar o seu tempo de trabalho trabalhando e não passar por essas coisas, né. E eles estão com uma dinâmica também de dentro de cada área, cada núcleo de trabalho, isso combinar com o gerente da área e tudo mais, quem que quer trabalhar remoto, quem quer trabalhar localmente, e o que eles classificam de como as minorias tendem a querer trabalhar remotamente, possivelmente por causa disso aí que eu comentei. Entendi. E uma última coisa também que é interessante aqui sobre isso é que eles mostraram que as pessoas que eles estão contratando, que tem a opção de parar, que trabalhavam lá e começaram a trabalhar remotamente, estão saindo do Vale do Silício ou estão se realocando para outros lugares que tendem a ser mais amigáveis, e mesmo cidades grandes, metrópoles, sai de São Francisco, vários falam, vai para Nova York, por exemplo, foram para Atlanta também, porque são ambientes que favorecem até a relação vida e trabalho para essas pessoas, em comparação, por exemplo, com o Vale do Silício. Locais cosmopolitas também, né? Exato, Se bem que eu acho que hoje os Estados Unidos inteiro está bem cosmopolita, né? Acho que, inclusive, já se fala em metade da população ter origem que não é o anglo-saxão, né? Consideraria latinos, principalmente. Então, é um país muito diverso e as cidades estão mais diversas também. Está cada vez mais raro encontrar grandes metrópoles que tem esses nichos culturais, né? Não, está tudo muito espalhado e muito diversificado. E isso reflete na filosofia de trabalho também. As empresas têm que se adaptar a essa nova realidade, estão recebendo muitos estrangeiros também, muito imigrante, é bom que se lembre também. Então, adaptar toda essa massa de pessoas diferentes, né, dentro da cultura da empresa é uma coisa bem desafiadora. Sim, todo o Vale do Silício, principalmente, é construído em cima de trabalho de imigrantes que foram lá verdade. E emprestam seus talentos para essas empresas, né? Você pega até... Isso mudou muito nos últimos anos, mas você pega até os cargos gerenciais. É uma coisa que começou por uma pressão de mercado para as empresas, também das minorias das empresas para o mercado. E você vê hoje, por exemplo, você pega o CEO do Twitter, da Microsoft, do Google... Todos, a Apple não, né? Mas dessas 3 empresas você vê que são imigrantes que se tornaram CEOs, ou pelo menos cidadãos americanos, mas que não são os anglo-saxões que estão ali nesse cargo de liderança, né? Sim, exatamente. Fundadores do Google, fundadores de tantas empresas, né? Quem lembra do finado Orkut também, tinha até um turco, né? Finado, mas que parece que vai voltar, né? Pois é, estão falando aí, né? Será que é pra valer? Já a gente descobre. E um último dado sobre esse estudo, né? Que eles mostraram que 75% mais ou menos dos times do Facebook tem pessoas trabalhando juntas, mas de diferentes localizações geográficas, o que reforça essa ideia da relocação por causa do trabalho remoto e cada um podendo ir para onde quer, e ainda assim o trabalho funciona e enfim, a galera consegue trabalhar junto mesmo assim. Né? Isso enriquece muito, né? A diversidade enriquece muito o repertório da empresa como um todo, também acaba enxergando necessidades que às vezes um grupo muito homogêneo não enxergaria. Então acaba se refletindo no produto final também, nos resultados. É isso aí. Agora, uma outra coisa que a gente comentou, na verdade foi uma dica que você deu há umas semanas, eu acho, sobre o aplicativo Medicare, que você usa para poder rastrear os medicamentos que você toma, né? Certo. E o Rodolfo falou que ele baixou para testar, porque ele tem que tomar os remédios nos próximos dias, e ele depende de acessibilidade visual para conseguir interagir com os aplicativos. Ele falou que o aplicativo é bem acessível com o leitor de tela, mas legal. ele não conseguiu marcar que já tomou os remédios. Mas fora isso, é tranquilo de usar. Ah, entendi. Curiosamente, acho que marcar que já tomou os remédios é meio essencial para o aplicativo que serve para isso, né? É, porque tem 3 opções ali que você vai meio... Um é o skip, né? Além do tomar, você tem skip e tem o reagendar. Então, realmente é um pouco complicado para você, para questões de acessibilidade, você dá essas opções aí para o aplicativo. Fica a dica. É interessante submeter isso para os desenvolvedores lá e explicar. Legal, obrigada pelo feedback.
Né? E esse cuidado com a acessibilidade é uma coisa que eu tenho percebido que nos últimos anos, também por pressão de usuários para cima das empresas, as empresas percebendo que era um ponto de diferenciação, começaram a dar bem mais atenção para essas coisas. Né? Você pega de iniciativas desde isso, os aplicativos se tornarem acessíveis para leitor de tela, até recentemente o Twitter, por exemplo, começar a direcionar as pessoas a adicionarem o texto alternativo quando vai postar uma imagem, por exemplo, para você incluir todo mundo na discussão e não só as pessoas que enxergam. Né? E é bom lembrar que a população está envelhecendo, tecnologia móvel aí já, telinhas pequenas aí, 30 anos já, a acuidade visual já não é mais a mesma, a coordenação motora já não é mais a mesma. Então, é um público idoso também, é muito consumidor de aplicativos hoje, então se pensa em tudo, em termos de acessibilidade, né? Sim, e não só consumidor, mas também todo mundo tem que ser produtivo com os aplicativos de dispositivos que tem, e a acessibilidade fica essencial, não só para você consumir o aplicativo, mas para poder trabalhar, dependendo de qual for o app, né? Com certeza. E uma coisa que eu quero já trazer o primeiro assunto mesmo de verdade aqui do episódio, que você comentou algumas vezes como você hoje em dia usa praticamente para tudo, tablet, abandonou ali um pouco. Na verdade, você começou, né, com as partes móveis, e, né, enfim, Garota Sem Fio tá aí por causa disso, né? Mas começou usando dispositivos móveis mais do que PC e laptop, mas você, me parece, migrou de verdade nos últimos anos para passar a usar só tablet, né? Ainda tenho o computador aqui e tudo, mas é por causa do meu estilo de trabalho também, e o tipo de trabalho, ainda estudos também. E eu tô tão, assim, habituado com a caneta também, são coisas que eu não consigo largar de jeito nenhum. E eu percebo, já falei isso aqui, mas vou repetir para quem não escutou, né? É muito diferente você tomar notas com a mão escrita cursiva do que digitar. E isso é bom pro seu cérebro também. E é prático, né? Às vezes eu chego numa aula, pode ser numa reunião também, eu levanto a tampa ali do tablet, já tá, né? Às vezes tem um atalho para abrir uma reunião virtual junto com o bloco de notas, abre os dois ao mesmo tempo, puxa a caneta, tá ali, coloca o fone de ouvido e é tão instantâneo, é tão rápido, não me dá dor de cabeça. Eu gosto do mobile por causa disso, né? Por mais que você tenha por exemplo, eu gosto muito do macOS, o meu sistema de escolha para desktop é macOS. Por mais que você tenha um notebook de última geração da Apple, tem um tempinho, às vezes você levanta a tampa ali, ele acorda, não é tão instantâneo quanto um Android ou um iOS, né? Mesma coisa para você entrar dados, né? Eu tenho o Samsung Note, às vezes está com a tela desligada ali. Se eu só tirar a caneta, ele abre uma nota no modo tela escura ali. É só escrever em cima direto, não precisa abrir aplicativo nenhum. É muito legal isso. Eu não consigo me ver mais sem essas funcionalidades. Eu vi que você tweetou essa semana que você tinha curtido até um produto da Huawei que eles estão para lançar, ou já lançaram talvez, que é o M Pencil da segunda geração desse dispositivo, e pelo que eu entendi, o foco dele é você fazer anotações à mão e poder extrair esse texto que você fez a anotação à mão como texto, como se tivesse sido digitado mesmo, para poder mandar para alguém, organizar, coisa assim. É isso? Isso, exatamente. Tem uma demanda hoje, já que esse mercado assim de dispositivos com caneta está amadurecendo, começa a surgir demandas para novas e aprimoradas funcionalidades, né? Essa é uma delas, você extrair as notas da escrita cursiva. Distrações também que um tablet convencional proporciona é uma coisa que se quer evitar. Então estão surgindo também dispositivos, leitores de e-books com... não é de e-books, mas de documentos em geral, em PDF, que você possa fazer anotações, mas sem o LCD, sem a luz, né? Você usa a tecnologia parecida com a do Kindle, da tinta eletrônica. Ainda está no preto e branco, não é uma coisa que para mim seria legal por enquanto. Eu mexo muito com imagens, né? Mas é uma coisa que eu estou adorando ver amadurecer, a demanda está aumentando também, as pessoas estão fazendo mais e mais anotações digitais, usando caneta, o que é muito bom para todo mundo no geral. Mas a evolução tecnológica ainda não está muito ajeitadinha, tem que dar uma melhorada. Mas a gente vê um esforço aí de diversos fabricantes em atender esse público. Eu estou gostando bastante. Dando uma espiada nesse produto, aliás, eu falei errado, é o MatePad Paper. MatePad Paper. Me lembrou, eu acho que foi a Wacom que lançou faz uns anos, que a caneta, ela era o dispositivo de digitalização. Então você poderia escrever e ela armazenava o que você estava escrevendo, tinha algum leitor, né, uma coisa assim, e ficava lá, e depois você passava isso
a partir da caneta você passava o texto para o computador? Isso, eu tive duas. Era a LiveScribe, né? Eu tive duas, mas a minha tinha um bug crônico lá. Usei muito numa época, assim, que... mais 10 anos atrás, mais ou menos 10 anos atrás, né? Eu usei bastante. Foi numa época, eu estava fazendo um mestrado na época e era uma situação assim que tinha professores que não gostavam de dispositivos eletrônicos na aula. Então você usava um caderno convencional de papel da própria LiveScribe, a caneta e tudo era digitalizado e passado para os seus dispositivos depois. Mas isso também mudou, né? Hoje tem uma certa aceitação, né, de dispositivos. Eu, nas minhas aulas, assim, não tem tanta gente ainda com tablet, já algumas têm um laptop, né, na sala de aula, mas eu vejo uma aceitação melhor. Eu chego, assisto a aula, eu escrevo tudo no meu tablet, não uso papel e caneta, né? Uhum. Mas eu tenho aquela questão, assim, do celular, de usar agenda, às vezes algumas coisas que eu não gosto de fazer na frente do professor, que eu comentei aqui. Aliás, ontem eu vi uma bronca bonita de uma professora lá porque teve uma apresentação e o projetor da Epson, você instala um aplicativo também no seu dispositivo móvel e projeta os slides sem fio, né? Basta você estar conectado na rede da universidade. Aí a professora falou, mas é tão feio você chegar e ficar olhando para a tela do celular enquanto faz uma apresentação. E eu fiquei pensando nisso, esteticamente é desagradável. Uhum. E para você que está ali acompanhando, não tem aquele olho no olho, né? A pessoa fica olhando para a telinha. É um pouco chato mesmo. Sim. Então, tem certas coisas culturais, ainda algumas barreiras que a gente precisa vencer. E eu acho que o tablet combina melhor, né? Eu vou lá, eu coloco na frente, assim, eu só uso o dedinho para arrastar os slides. Eu não fico lendo, até porque eu não gosto disso, né? Já também vivo disso, eu dou palestra do curso, estou super habituada, eu gosto de interagir muito com o público, né? Mas para quem está começando ali no meio acadêmico, fica meio nervoso, começa a ficar olhando para a telinha e lendo as coisas, é muito desagradável. Sim. É que nem eu penso, por exemplo, como ao longo dos últimos anos, olhar para o relógio não significa mais, nossa, que saco, preciso ir embora. Chegou uma notificação, você vê a notificação e pronto, mas se eu tô numa conversa e alguém olha para o relógio, parece que, putz, deixa eu ver que oração aqui, que eu preciso, né, tá com pressa, ainda é uma coisa meio, você bate o olho ainda é meio estigma de estar com pressa, né, de desatenção. Mais do que uma notificação, uma coisa assim que chegou. Né? Espero que durante uma palestra, uma aula, os professores entendam isso também. E não que a aula tá chata e que a pessoa quer ir embora. Uhum. São barreiras que a gente vai vencendo, né? Barreiras culturais. Lembra da época do celular tocar no meio de uma palestra, uma aula que dizia, hoje é muito raro, eu não vejo mais isso acontecer. Uhum. Acho que todo mundo deixa o aparelho sempre no modo silencioso. Todo mundo cansou de barulho, né? Não escuta ringtones. É mais difícil mesmo, né? A torta e a direita, igual uns anos atrás. É difícil, né? É verdade. Interessante como as coisas mudam. E você comentou do seu... como é que chamava? A caneta LiveScribe, né? LiveScribe, uhum. Além do cano da tinta, tinha um leitor óptico também que ia registrando o que você escrevia para depois poder passar? Isso, tipo um scanner. Uhum. O papel tinha que ser um papel especial, porque ele tinha uns pontilhados muito pequenininhos, que era o que acabava guiando a caneta para ela escanear a informação. Tá. Né? Aí, posteriormente, veio uma versão nova, que eu acho que ainda está no mercado, que ela transfere em tempo real para o seu tablet. Uhum. Você continua escrevendo no papel, né? Ela não substitui a ideia do papel, mas ela fica sincronizada em tempo real com o tablet. Legal. Né? O que para mim não faz mais muito sentido. Eu já prefiro escrever direto no tablet. Uhum. Né? A outra era mais independente. Você só usava a caneta e o papel, não precisava ter nenhum dispositivo. Uhum. Você transferia depois por cabo ou sem fio, né? Aí sim, era um dispositivo mais independente. Agora, o atual não é tanto assim. Né? Parece a caneta resolve o problema, eu acho que de um perfil de usuário que está em transição entre ser tudo físico e ser tudo digital. Então, o fluxo ainda era caderno. Quem não larga do papel ainda. Uhum. Prefere usar o papel. Esse é o público-alvo, realmente. E você já chegou a usar, é uma curiosidade que eu tenho porque eu nunca usei, já chegou a usar um dispositivo com ou a textura ou uma película para ter textura de papel, para poder escrever e parecer papel? Já. Como é que é? Eu só não experimentei o Paperlike. Eu experimentei eu não lembro a marca agora. Eu tinha eu não lembro porque faz muito tempo e eu odiei. Eu deixei uma semana só e joguei fora. Porque não sei.
Não me adaptei com películas, experimentei diversas. Meu smartphone atual tá desde o começo sem película nenhuma. Tablet, mesma coisa. Não sei, eu acho que o problema é comigo, porque tanta gente elogia aquela película estilo paper-like e tal. Eu não consegui me adaptar, eu achei que a tela... não sei explicar, sabe? Não é só a textura até que é legal. E dizem também que desgasta mais rápido a ponta. Acho que isso é verdade sim. também. Sem dúvida, atrito, né? Mas, não consigo. Não consigo, eu tenho um problema com isso. Queria muito usar e queria me acostumar, mas não deu certo. Película também nunca, em nenhum dispositivo eu usei, porque eu tenho esse problema também de mexe na qualidade, não só na qualidade, mas no toque e na imagem, né? Você pega, sei lá... No toque da imagem, exatamente. Hoje as telas todas têm aquela camada oleofóbica que melhoraram bastante, né, ao longo dos últimos anos. Melhoraram. Pra Verdade. Gordura natural do dedo não ficar parecendo estar molhada a tela por cima, mas hoje as películas não têm isso, né? Então fica, sei lá, uma refração, fica tudo meio colorido ali onde você passou o dedo, uma refraçãozinha estranha da luz e, enfim, e a luminosidade muda, né? Eu sei que tem muita gente que adora, que prefere usar assim, ou aquelas películas de privacidade, né, que você só consegue ver o que está escrito ou na tela se tiver 100% de frente. Se alguém estiver no metrô do seu lado, por exemplo, não consegue ver o que está ali na sua tela. Que também, né, preferências, mas nunca me acostumei com essas coisas também. É verdade, eu tenho percebido também como as telas ficam menos sujas recentemente, né? E eu tenho uns lencinhos, eu tenho que, se vocês quiserem, eu coloco no Twitter depois que eu uso, eu deixo na minha bolsa sempre, né? Esse sachêzinho das Zeiss, né, que são lens wipes, solução profissional para limpeza de lentes, smartphones e tablets. Então eu uso óculos também, então limpo óculos, limpo o smartphone, limpo a tela do tablet. É descartável, né? Então você usou ali, eu já limpo tudo de uma vez só, com o mesmo paninho e jogo fora. É ótimo. E eu percebo que eu uso isso aí com uma frequência cada vez mais baixa. Eu não tinha prestado atenção e você tem razão, Marcos. Não tinha me dado conta, é uma coisa que eu tô pensando agora. Tá vendo? E a gente se acostuma, eu acho, também. No começo eu lembro que eu tinha muito isso de, tem que limpar a tela, tudo bonitinho e tal, mas é que nem e-mail, é uma briga que não dá pra vencer. Você tá usando, colocando a pata nojenta todos os dias, o dia inteiro ali, vai sujar, faz parte, vamos conviver com isso e se cair um chocolate em cima, você limpa, mas de resto, putz, tem que usar, não tem jeito, né? Verdade. Agora, eu quero continuar explorando aqui essa sua migração não migração, mas assim, adaptação para depois que os tablets começaram a dar suporte ao que você precisava fazer no seu dia a dia para mobilidade, e até compartilhar um pouco da minha experiência que eu tive por alguns anos tentando usar só tablet para o dia a dia. Mas antes disso, eu quero tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer a Nordveg, que está patrocinando aqui mais uma vez o Área de Trabalho. A Nordveg é uma fabricante brasileira de mochilas, bolsas, malas, carteiras, acessórios também, e fica lá em Picada Café, no Rio Grande do Sul. Eu tenho faz 3, 4 anos já uma bolsa, acho que faz 3 anos, uma bolsa de notebooks dele, que eu posso deixar aqui na descrição do episódio o modelo exato, e eu adoro ela. Eu levo não só o MacBook Pro, mas acessório, capinha, carregador, levo tudo, o Kindle fica lá também, umas caixinhas de vez em quando de outros tipos de carregadores e tudo mais. Fica tudo lá, armazenado bonitinho, cada um no seu compartimento, e até hoje a qualidade dela a qualidade não, o acabamento se manteve, a costura tá perfeita, não tem um rasgadinho, um amassado, um ralado, não tem nada. O zíper também nunca travou. E, além dessa bolsa, eu tenho também 2 outras coisas. São a mala de viagem, que a minha namorada me deu de presente, junto da Necessaire também. E a mesma coisa, a qualidade super bacana. A Necessaire molha, né? A gente sabe, tá usa ali no banheiro, respinga alguma coisa também. Então, ela até hoje tá perfeita. E a Nordveg fala que isso, tudo que eles fazem dura bastante, porque eles têm essa pegada mais artesanal mesmo, tudo com muito cuidado que eles fazem. A mochila, por exemplo, as costureiras fazem 2 só por dia, que leva 4 horas para fazer cada uma mão no processo que envolve essa parte manual. E a coisa mais bacana deles é que eles oferecem para as bolsas, mochilas e malas garantia vitalícia, que é uma coisa bem bacana e até rara, dependendo do produto. Uma coisa bacana também é que se você pedir e não gostar, se você achar que talvez você não se adaptou, você pode devolver 30 dias de graça, por 30 dias de graça, e também eles oferecem frete grátis para compras acima de R$500. Eles têm uma variedade enorme de modelos, as cores do couro, os acabamentos, também a parte de dentro lá, o forro, a variedade é muito grande, e de produtos também, né? As partes de acessórios, eles têm o porta-cabos, tem o deskpad,
Tem também uma coisa que eu achei bem bacana que eles lançaram recentemente, que é um livro para Kindle super bonitinho, um case para levar vinho também, que eu achei ótima essa ideia. Você tem um casezinho bonitinho do Nordveg para levar vinho. Você vai jantar na casa de alguém, por exemplo, fazer um piquenique também, né? Tá tudo por ali. Eu vi que a galera comprou bastante e mandou fotos pra gente aqui, os ouvintes dos podcasts todos da Gigahertz, que a Nordveg patrocina, a carteira deles de couro bem bonitona, que tem espacinho para colocar o AirTag já da Apple. É uma coisa bem bacana também. E, olha, tudo isso, dica, porque dá tempo ainda, é um ótimo presente de Dia dos Pais. Então, se você tá pensando, não decidiu ainda que você quer comprar de presente pro Dia dos Pais, tá aí várias sugestões, várias opções que você encontra na Nordveg. Então, se você quer uma bolsa, uma mala, carteira, um acessório feitos com responsabilidade ambiental que vai durar bastante, faz o seguinte: acesse o endereço nordveg.com e quando você for fechar a sua compra, usa o cupom ADTRABALHO. Letra A, letra D, trabalho. Escreve tudo junto que você vai ganhar com esse cupom 10% de desconto na sua compra e, além disso, até o fim desse mês, 31 de julho, você concorre ao Kit Workplace deles, que tem o deskpad de couro de 70 por 40 centímetros, tem o porta-objetos também de couro e um organizador de cabos também de couro, um porta-cabos de couro. Lembrando que isso vale até o finalzinho desse mês, 31 de julho, então corre. Cupom ADTRABALHO no nordveg.com para garantir o seu desconto e ainda assim concorrer ao Kit Workplace. Muito obrigado mais uma vez ao Nordveg pelo patrocínio não só do Área de Trabalho, mas apoio também a toda a Gigahertz. E é bom lembrar que se você se preocupa com o seu dress code também, com certeza você vai encontrar um modelo da Nordveg que vai encaixar com o seu estilo de vestimenta, de roupa profissional. Então você pode ser um perfil mais descontraído, você pode usar um perfil mais formal, também mais executivo, né? Muitos pais, agora que você falou em Dia dos Pais, também médico, fisioterapeuta que usa muito branco, jaleco. Olha, vale a pena dar uma olhadinha lá no site e procurar um modelo que vai se encaixar com qualquer estilo de vestimenta. Obrigada, Nordveg, por patrocinar e prestigiar o nosso trabalho aqui. Boa, muito obrigado mesmo. Agora, Bia, você começou a usar tablets no seu dia a dia há quanto tempo, mais ou menos? Que eles passaram a dar suporte que você precisava para ir para lá e para cá e trabalhar remotamente usando um tablet e não telefone? Nossa, eu tive tudo que der para você imaginar. O primeiro iPad, evidentemente, mas eu tive também os primeiros Androids de vários tamanhos. Me chamou a atenção que antes de ter o iPad mini, saíram tablets Android com tela de 8 polegadas, que eu achei interessante. Teve da Motorola, teve da Asus, que mais? A BlackBerry tinha o Playbook, isso muita gente não vai lembrar, e o meu tá aqui em algum lugar até hoje, que era pequenininho, ele se conectava com... Engraçado que ele era meio um espelho, assim, do seu... Ele meio que exigia você ter o seu BlackBerry junto, porque ele usava a conexão, usava a tunelização de dados da própria empresa também, né? E meio que se repetia, reproduzia na tela grande aquilo que você tinha na telinha do BlackBerry, que era um grande problema, porque você tinha o teclado físico, que era imprescindível para muita gente, mas isso roubava tamanho de tela e, claro, o profissional precisa mexer com documentos. Então, era uma opção muito legal você ter ali um playbook junto, abrir uma planilha, abrir um documento, uma apresentação, ou mesmo assistir um vídeo. Era um dispositivo super legal. Pena que a BlackBerry se foi, né? Mas era uma opção bem interessante e bem original, diga-se de passagem. Então, eu experimentei todos. Eu comecei a usar caneta no iPad antes de existir a Apple Pencil. Olha só que interessante. A Evernote tinha uma caneta Bluetooth que dava para escrever na época com o Note Shelf, que eu escrevia no iPad Mini, a primeira geração do iPad Mini. Mas tinha, claro, gente, não era redondo como a solução própria que a gente tem hoje. Às vezes tinha um lagzinho, a sua caligrafia tinha que ser um pouco mais elaborada, não dava para escrever rápido, não tinha o feedback que as canetas têm hoje. Então não era uma coisa que eu usava com frequência. Mas e aí, claro, veio com a família Galaxy Note que mudou as coisas para mim, né? Era a primeira experiência fluida, realmente atrelada ao hardware e ao software do dispositivo. Era muito legal e tanto que estou nessa até hoje. Eu comparo muito as canetas dos tablets, né? Eu costumo reclamar bastante da Apple Pencil. Não me entra na cabeça uma caneta com bateria. Eu tenho dificuldade em aceitar isso. Gente, como assim? Você tem aula o dia inteiro, aquela bateria, você não escreve mais, você tem que pôr para carregar. Tá, tudo bem, que você pluga ali no próprio aparelho rapidinho, faz uma carguinha, mas, vai interromper o seu fluxo de raciocínio. Numa aula já era o que você perdeu ali, você não vai conseguir acompanhar, enfim.
Eu acho um transtorno e eu acho que a Apple tinha que melhorar isso. E eu espero que a Xiaomi, Samsung e outras fabricantes, pelo amor de Deus, nunca criem canetas com baterias, porque realmente é complicado. E hoje, então, você usa a própria que vem lá, está a S Pen, né, que chama, que vem Isso, a S da Pen. Samsung. Tanto no smartphone, né, que é o Note 8, quanto o S7, que é o tablet. E tenho outras. Engraçado que eu não tenho só as deles, né? Eu comprei outras extras, eu guardo aqui. Eu gosto de acompanhar, né, a evolução de uma e outra. E interessante que o retail da Samsung não vende essa caneta. Você tem que ir na assistência técnica. É curioso isso também. Ou comprar nos AliExpress da vida, né? Mas é curioso. Muita gente pensa que você é obrigado a usar com a caneta que vem junto. Não. Qualquer S Pen funciona em qualquer modelo de dispositivo da Samsung. Inclusive a pequenininha do Note ali, você escreve no tablet também com ela. E ela tem funções do tipo disparar foto, coisa assim, que você consegue fazer direto com a caneta. É como se fosse do fone de ouvido, antes o botãozinho do fone de ouvido, né? Você consegue personalizar isso, na verdade, né? Customizar. Tá. Eu uso mais... Eu aciono calculadora, né, com o toque do botão. São os atalhos que eu tenho ali. Além do próprio bloco de notas, eu uso mais a calculadora e uso o botão de tradução. Nossa, isso a Apple tinha que colocar também, hein? Porque é muito legal. Você só aciona ali a tradução, você posiciona a caneta em cima da palavra e ele traduz para você, inclusive com opção, que legal. De voz, né? Lê a palavra para você. Nossa, se você está num idioma que você não está muito habituado, em vez de você abrir uma outra tela ou puxar um celular ali para você procurar um tradutor, alguma coisa, ver o significado daquilo, não, você só coloca a caneta em cima e ele já traduz. É fantástico. E das que eram de terceiros, você falou do Evernote, você usava aquela, era Donut, Jot, não era uma coisa assim? Era isso, essa mesma. Essa mesma. Inclusive tá guardada aqui em algum lugar, não sei se funciona até hoje. Mas era essa mesma. Ela tinha a pontinha de metal, né? Não era aquela ponta gorduchinha, assim, era a pontinha fininha, muito, muito bacana. É interessante que o mercado de tablets, né, ele se apropriou do nome de tablets, porque antes as mesas digitalizadoras, eu usava, por exemplo, as da Wacom, que tinha bambu, eu não vou lembrar o nome Isso. Que eram mesas mesmo, né? Aquele pedaço como um trackpad com a caneta que você desenha, rabisca, e isso se repetia ali na época no Photoshop, Illustrator, né? E era bem ruim para escrever, né? Fazer a escrita com a caneta não ficava igual a escrita à mão normal, porque o espaço que tinha para desenhar, ele mapeava, dava para customizar, mas assim, ele mapeava o tamanho inteiro da tela que você tinha. Então não era voltado para escrever. Então o uso de caneta, ele migrou de desenho para como era antes, para hoje em dia o tablet e a caneta, né? O setup é o mesmo, a palavra é a mesma, mas o produto é completamente diferente. Hoje em dia é mais voltado para produção, tudo bem que dá para desenhar, mas mais voltado para produção de textos, especialmente as canetas hoje em dia, do que qualquer outra coisa, né? Então, na época você tinha as pontas diferentes para trocar, para fazer, como se fossem canetas mesmo diferentes, pincéis diferentes para fazer dependendo do desenho. Isso. E, como você comentou nos tablets com a película que parece papel, gastava, né? Então vinha umas pontas a mais ali, umas ponteirinhas a mais para fazer essa troca, Isso. né? E os níveis de pressão faziam toda a diferença, conforme as gerações do produto iam avançando e aumentando a sensibilidade também, o que, claro, impactou muito no trabalho aí de designers e artistas, né? É muito legal. Hoje as mesas estão incríveis, mas o nome tablet também remete às tábuas de lá, de milênios atrás, né? Que se escrevia, se registravam coisas em tablets, né? Então é uma coisa que não é flexível como um papel, uma coisa mais rígida, então fica sendo tablet. É um nome que ficou, né? iPad, tablet, não sei se tem alguma outra denominação, né? Né? Bom, os 10 mandamentos foram escritos em 2 tablets, né? Então, faz tempo, né? Na época que saiu o iPad, o que teve de meme, né? Com né? Isso, foi muito engraçado. E nem tinha caneta digital. Lembra que falavam que era um iPhone grande? As piadas que o pessoal fazia. Sim. Legal, realmente ele era no começo um iPhone grande, não dá pra negar isso, né? Agora olha como eles andam como as próprias pernas hoje, quanta coisa dá pra fazer. Bem legal isso. Então, e isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Quando você migrou, você usava, imagina, no seu dia a dia, levava um laptop pra lá e pra cá com um computador e depois foi migrando e hoje em dia usa mais o tablet pra tudo. Mas você sente falta de alguma coisa no seu dia a dia que tinha uma possibilidade no laptop que hoje não rola no tablet ou não?
Olha, como eu não estou editando vídeo, editando áudio no momento, eu vou dizer que não sinto falta. Às vezes eu até uso o meu desktop mais pela possibilidade de abrir mais abas no navegador, né, para ter uma tela maior aqui, o meu monitor, aqui, que é uma coisa interessante, né, você ter mais abas. Às vezes eu estou fazendo pesquisa, dá uma flexibilidade maior, você tem uma máquina mais robusta para fazer esse tipo de coisa, mas nada que me impeça de fazer no meu tablet normalmente. É uma questão assim de comodidade, porque eu estou em casa e tal, e ergonomia, porque eu tenho o Mac Mini e questão de coluna, a minha doença uma época foi um pouco para cervical também, eu usei um colar cervical. Eu parei de usar laptops nessa época por causa disso, eu não conseguia mais inclinar o pescoço, e mesmo para usar dispositivo móvel era bem complicado, embora era melhor, né? Você consegue levantar, segurar em outras posições, escrever em pé é uma coisa que você não faz, né, num laptop, né, e você faz perfeitamente num tablet, mas é puro comodismo. Agora, com questão de cumprir tarefas, não tenho, não. Né? Eu vou só fazer um parênteses aqui. Você já usou aquelas mesas que chamam de standing desk? Você trabalhar de pé? Não sei, aquilo não me agrada muito. Não, também. tá. Já ouvi falar, achei caro pra caramba, e eu fiquei meio assim, sabe, não deixou muito segura, não. Nunca pensei em comprar, não. Tá, eu tenho essa curiosidade. O Guilherme Rambo, ele tem uma standing desk também, ele adora. Eu tenho curiosidade de usar, mas é isso, né? Um compromisso tão grande pra talvez não gostar, e aí faz o quê, né? Mas enfim, era só uma curiosidade, você falou que você precisou por um tempo, pelo menos. É verdade, é isso que você falou, né? Tem que gostar mesmo, né? Então, e é pouco tempo o tempo que eu passo na minha mesa, não é um tempo tão grande assim que justificaria esse investimento. Sim. Para eu passar algumas horas sentado, outras horas em pé. Eu passo bastante tempo em pé atualmente, então eu ando muito, vou para lá e para cá, laboratório é sempre em pé também, a maioria das vezes. Então, não tenho essa necessidade, mas é o meu estilo de trabalho, é bom que se lembre disso. Eu sei que muitos de vocês aí que estão ouvindo a gente, é o dia inteiro, 8 horas por dia ali na mesinha, então eu acho muito válido pesquisar alternativas que melhorem um pouco a sua postura e faça você não ficar tanto tempo obrigatoriamente sentado da forma convencional. Sim, e tem por os dispositivos hoje, relógio tem o lembrete de, faz tempo que você está sentado, né? Levanta, vai dar uma volta, ajuda tem isso. a dessas cutucadas no dia a dia, né? Bem lembrado. E você falou sobre usar ele, talvez o tablet ou o laptop conectado no computador. Tem uma coisa também que nos últimos anos os próprios tablets evoluíram para começar a dar suporte a esse tipo de coisa de extensibilidade. O conteúdo está ali, mas não precisa ficar só ali. Você sair, usar um monitor externo como se fosse um laptop, um computador, né? Isso ajuda bastante. Eu sei que a Samsung tem o DeX, que transforma basicamente, principalmente o telefone, ele vira um PCzinho, né? Você conecta até o teclado, o mouse e tudo mais. E eu uso muito. E como é que é o uso do dia a dia? Nossa, adoro o DeX, é fantástico. Então, também depende da tarefa que eu vou fazer, mas quando eu vou usar teclado, principalmente, eu tenho um mousezinho também, coloco, simplesmente todos os aplicativos que você tem ali, ele coloca no formato de um desktop. Então eu consigo ouvir música, como no modo normal, digamos assim, eu divido a tela em no máximo 2 aplicações. Se eu quiser mais, eu posso colocar no modo DeX e usar perfeitamente. Então é interessante, por exemplo, quando você está com um editor de texto e um bloco de notas junto, mas você também precisa abrir um vídeo que você precisa assistir para tomar anotações e marcar um PDF, escrever em cima de um PDF também. Então, às vezes, você tem algumas situações que precisa flexibilizar as janelas. E você precisa de mais janelas do que meramente uma tela dividida em 2. Então, funciona super bem. E, às vezes, ouvindo música ali também, tem a janelinha ali, o player, né? Você está ouvindo uma música, é bem interessante de você controlar isso. Então, funciona super bem. E nesses casos, não raro, eu deixo a caneta um pouco de lado, eu uso mais para escrever, eu uso o mouse e o teclado, né, para compor artigos e escrever mesmo com o teclado, né? Funciona super bem. Adoro o DeX e recomendo muito. E é curioso que é uma ideia que só a Samsung está tentando evoluir, né? Você não viu os outros fabricantes. Eu acho que a Motorola teve por um tempo alguma coisa parecida também, mas eu só vi a Samsung investir nessa ideia de você usar o telefone, né? Mas eles começaram, mas
É porque tem que ser fluido. Você não tem que ficar pensando muito, tem que ser automático. Uhum. Aqui eu tenho um ícone ali, eu vou ali na barra de atalhos, rapidinho, Dex, eu só toco. Exatamente isso que eu estou fazendo contigo aqui agora, ele vai colocar as janelinhas e organizar os ícones como se fosse um desktop. Uhum. É bem legal. Tem que ser instantâneo, não pode travar, senão ninguém usa. Gente, isso aí é fundamental. E é difícil implementar isso. É complicado. A solução da Motorola, que você tinha falado, eles fizeram, era extremamente bugada e eu acho que eles mesmos viram que não ia para frente e desistiram do projeto. Mas o Dex, ele funciona bem, tem uma aceitação grande, porque ele é simples de acionar e simples de voltar ao modo tablet outra vez. Não tem mistério. A única ressalva que eu faço é que não são todos os modelos de Galaxy Tab que tem o Dex, né? Eu acho que são só os mais topos de linha. Eu acho que até porque exige bastante do hardware, então tem que ter um hardware mais topo de linha mesmo. Mas não... Quem tem interesse, né, em usar o seu tablet no modo mais laptop, com teclado e com mouse junto, é interessante você pesquisar bem o modelo antes para ver se ele suporta o Dex. Ele já vem nele, né? Veja lá se tem o Dex que tá beleza. Tem Galaxy Note também, que tem eu acho que apareceu com suporte a partir do telefone. Ligar o Galaxy Note no modo Dex, né? Exatamente, começou com um telefone, que eu não uso, para ser bem sincera. Nunca tive interesse, assim, não faz muito sentido para mim, mas em tablet perfeito e funciona o tempo todo. Essa é uma ideia muito boa, de você transformar o seu telefone no seu PC, né? Os arquivos todos estão lá, os aplicativos todos estão lá, você conecta no monitor, no teclado e no mouse e pronto, né? Virou um PCzinho de bolso ali. Mas é curioso que você use mais o tablet e não no seu Galaxy Note, né? Comodidade, né? Eu estou bem acomodada. Boa. Vulgo preguiça. Funciona também. Um modo bonitinho de falar, ai, que preguiça. Não, faz aqui mesmo. E eu tô gravando, gente, olha só, tô gravando o área de trabalho aqui, eu tô com o tablet aberto, o Marcos tá numa tela, nossa pauta tá na outra, eu tô gravando a trilha em separado, e o Mac tá atrás de mim, ele tá ligado, tem uma planilhona aberta nele lá, eu nem encostei nele. Só tá ligado porque eu tô mexendo numa planilha gigantesca, então eu prefiro usar o monitor para mexer nessa planilha. Então é o único motivo. Curioso, qualquer outra pessoa seria ao contrário, né? Teria no Mac com as janelas abertas, várias faixas gravando e a planilha no tablet. Né? Engraçado isso, né? Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero ver se você me ajuda a entender uma coisa que eu nunca entendi na história da humanidade. Por que as pessoas precisam interagir tanto e tem tanto que mexer com PDFs? Porque por mais que eu tenha trabalhado com várias coisas diferentes, PDFs nunca fizeram parte da minha vida. Então eu quero entender até como você interage com PDFs no tablet, que eu sei que muita gente vai querer saber. Sim. Mas antes disso, eu quero tirar um minutinho do episódio aqui para agradecer ao Text Expander, olha que bacana, que está patrocinando mais uma vez aqui o Área de Trabalho. O Text Expander, que eu me convenci com os próprios patrocínios da área de trabalho e voltei a usar todos os dias, inclusive para os patrocínios aqui mesmo da Gigahertz, é uma ferramenta, é uma das mais úteis de produtividade que você vai achar para Mac, para Windows, para Chrome, tem para iPhone, tem para iPad também. Eles estavam com beta para Android, deve sair já também para Android, e eles basicamente deixam você poupar vida. Então, se você tem que digitar textos repetitivamente, seja o seu nome completo, seja respostas automáticas de e-mail, que não são automáticas, tem que digitar, seja... Não sei, eu vou dar o exemplo aqui da Gigahertz. Esse patrocínio que eu estou lendo aqui agora, que foi, voltou, a gente negociou, né, para ver como é que ia ser, ajusta para lá para cá. Com o Text Expander, você configura pequenos atalhos de teclado que, ativando o atalho, ele troca pelo texto completo, fica lá armazenado bonitinho, e isso inclui formatação. Então, negrito, itálico, cor, sei lá o quê, link também, coisa assim. E dentro do texto você pode definir variáveis. Por exemplo, eu posso colocar aqui esse texto e deixar o cupom ou o link específico de cada episódio para escolher na hora que eu for colar o texto no documento. Melhor do que ter que lembrar de fazer isso ou trocar, ou então consultar esse pedacinho queimado a propósito de ser uma coisa automatizada. E ele é super poderoso, tanto só para quem for usar no plano individual, quanto para empresas também, que se você tiver uma equipe, todo mundo tem que lidar com o mesmo texto. Você deixa esse texto armazenado no Text Expander num lugar só e todo mundo tem acesso exatamente a esse texto, a versão mais atualizada. Se uma pessoa trocar, fizer uma atualização, todo mundo já recebe essa versão atualizada também. Então é uma coisa muito útil, muito bacana para equipes que trabalham de forma colaborativa. E uma coisa bem bacana agora para os ouvintes aqui do Área de Trabalho é o seguinte: se você acessar o endereço textexpander.com/adtrabalho,
você ganha 20% de desconto para fazer assinatura do plano anual. Com isso, você poupa a vida, porque você vai, de fato, conseguir tirar uma boa parte de textos repetitivos do seu dia a dia para o Text Expander passar a usar. Você poupa dinheiro, que é sempre uma boa ideia, e ainda ajuda aqui o podcast. Então, para conhecer melhor o Text Expander e ver como ele pode ajudar você no seu dia a dia, acessa lá textexpander.com/adtrabalho. Tem link aqui na descrição do episódio. Muitíssimo obrigado, Text Expander, pelo patrocínio mais uma vez aqui do Área de Trabalho e apoio também a toda Gigahertz. Eu adoro o Text Expander, vocês já sabem disso, e uso antes até de existir tablet, eu acho. Não, mas brincadeira, eu uso há muito tempo mesmo, e muita gente está me dando feedback aqui pelo Telegram, inclusive estou orientando, explicando como é que funciona. Às vezes as pessoas têm algumas dúvidas, assim, mas como que aciona? Eu preciso escrever alguma coisa direto? Você abre o aplicativo? Não, ele fica rodando ali em background. Né? Se você escrever arroba, não interessa em qual aplicativo você esteja, ele vai abrir ali uma janelinha com atalhozinho para você colocar, né? Ou não, ou ajeitar isso. Ou colocar automaticamente sem precisar abrir nada. Então, estou ajudando o pessoal a entender melhor o Text Expander, e quem está usando está adorando. Eu fico super feliz. Sim. Eles têm, por exemplo, no Mac é um atalho que se eu apertar Command barra né, a barra de lado ali, como se fosse digitar um endereço, ele abre um prompt para fazer a busca por um termo, uma palavra que está no atalho, palavra sobre do snippet que eu coloquei ali de atalho, e ele retorna isso, eu já aperto ali, colo bonitinho. Então, ele mesmo rodando em segundo plano no Mac, no PC é a mesma coisa, você consegue ativar um atalho para fazer isso, e no iPhone ele vira, se você quiser, você configura ele para ser um atalho de um teclado específico. Então tem lá português, inglês, emoji, Text Expander. E a partir dele, você pode puxar essas substituições todas de texto e automatização dos textos que você quer digitar. E uma última coisa sobre ele também que é bacana é que ele sugere coisas que você escreve de forma repetida. Se eu estou escrevendo muito meu e-mail, por exemplo, eu falo, ao invés de escrever e-mail, você não quer fazer um atalho para isso? E depois é só digitar atalho? Eu falo, poxa, é verdade. Então ele ajuda a automatizar textos que você tem que escrever de forma repetitiva ao longo dos dias e nem percebe que isso pode ser um atalho de teclado. E eu adicionei uns novos, eu preciso atualizar a nossa lista do episódio passado. Eu estava precisando escrever com muita frequência algumas palavras que têm caracteres especiais, por exemplo, símbolo de somatório. Estou trabalhando com fórmulas que têm muito símbolo de somatório em bioestatística. Então já criei uns snippets lá, tá tudo certinho. Beta-galactosidase. Então, também é palavra que tem letra grega no meio, assim, e que eu costumo escrever com frequência. Eu vou lá, crio um snippet e pronto, tá resolvido. E funciona super bem. Isso de atalhos eu tenho feito pelo mesmo motivo também, referências de documentos médicos, colocar quando é referência ou de termo grego, ou então o dagger, aquele símbolozinho da cruz, ou a cruz com 2 risquinhos, coisa assim também. Isso. E alfa, beta, essas coisas. Então dá pra fazer tudo atalho pra isso e substitui. Então, opções e motivos de uso não faltam, né? Engenheiros, pense em engenheiros, né? Quem é da área de engenharia e tá mexendo muito com equações, física, engenharia, enfim, você usa muito uma determinada equação, precisa escrever com frequência, montar aula, montar um trabalho, um documento, alguma coisa que vai ter que escrever ela repetidas vezes, pronto, cria um snippet lá e tá resolvido. Isso aí. Muito bem, agora, Bia, tire minha dúvida. Por que a humanidade usa tanto PDF na vida e eu não uso? Eu uso muito PDF. Né? Eu acho que é pela possibilidade de você fixar uma formatação em documentos que muitas pessoas estão usando ao mesmo tempo, cada um em seu dispositivo. Né? Você está numa aula, o professor fala lá, olha, agora eu vou falar aqui esse trecho que está na página 343. Poxa, como é que você vai para a página 343 no Kindle? A paginação é dinâmica, né? Eles têm um sistema próprio, dependendo do tamanho da fonte, não tem como você uniformizar isso. Teria que estar todo mundo com o mesmo Kindle, com o mesmo tamanho de fonte, não dá. Outro problema, eu acho que é também a questão... a gente estava falando dos caracteres especiais. É uma coisa que acontece, às vezes, quando eu abro o PowerPoint, por exemplo, tem uma apresentação de um professor e acontece de abrir em computadores diferentes, com versões diferentes de Windows, LibreOffice, o próprio Pages, Numbers da Apple, às vezes dá umas truncadas. E os símbolos especiais são substituídos por outros. Às vezes aparece até um caractere chinês no meio de um texto. Eu falo, meu Deus, o que é isso, né? Tava lá, era uma gama globulina. A gama virou um caractere chinês. Então,
no PDF não teria esse problema, né? Então, nós temos muitas suítes Office, de diferentes versões, diferentes sistemas operacionais. Então, eu acho que para algumas coisas, esses problemas que já deveriam ter sido solucionados continuam existindo, e o PDF ameniza. Mas eu concordo um pouco com o que você quer dizer, parece uma coisa tão travada, tão... E ainda tem gente que imprime, não se esqueçam disso. Eu mesma, às vezes, preciso imprimir algumas coisas, e aconteceu uma coisa engraçada, porque eu recebi uma tabela que uma professora pediu para a gente imprimir, preencher e entregar na mão com ela, feita a caneta, sim, e lá fui eu, né, imprimi, preenchi igual uma mulher das cavernas, mas eu fiz. E curioso que outras pessoas imprimiram e as fontes estavam diferentes. Aí, meio que arruinou a tabela, porque um colocou uma fonte pequenininha, outro era uma fonte esquisita, meio script, assim, o outro tava meio... Nossa, cada um de uma máquina diferente, de uma impressora diferente, produziu tabelas diferentes no mesmo arquivo. Às vezes a fonte não estava embedada, sei lá. Se ela tivesse enviado em PDF, eu acho que isso não teria acontecido. Sim. Então, espero ter respondido a sua pergunta. Tá, e você... E PDF, eu sempre tive a dificuldade de ou extrair... Tudo bem que hoje em dia está muito mais fácil, mas extrair os conteúdos do PDF, quando eu salvo só numa imagem... Hoje existem programas e aplicativos, até funções nativas, por exemplo, no caso do iOS, de você tirou um print ali, ele identifica o que é texto, você só copia e cola em outro lugar, dá para fazer a tradução também. Mas para lidar com PDFs no seu dia a dia, quais aplicativos você usa, se for mais de um, e o que tem de poderoso e por que tem que ser mais de um? O que tem cada um deles? Tá, Bom, quando é no smartphone, às vezes um documento que eu preciso assinar, alguma coisa rápida, eu uso o próprio nativo da Samsung, o Samsung Notes, ou o escrever no PDF, que é super levinho, ele só faz isso, escrever no PDF. Esse é nativo também? É nativo do Note 8, né, e resolve, faz o que eu preciso fazer na hora, ele sublinhar alguns trechos com marca-texto, enfim, funciona super bem. Agora, no tablet, eu deixo para ler artigos, coisas mais elaboradas, assim, não são coisas rápidas. Eu uso o Shodo mesmo, além do Samsung Notes, mas muito mais o Shodo, que é gratuito, é fluido, é leve, funciona super bem, eu adoro ele, estou usando já desde uns 4 dispositivos atrás, não é uma coisa recente, então é bom quando você se familiariza com uma solução e fica nela, né? Você não fica pensando assim mais em funcionalidade, você simplesmente usa. Então, estou bem acostumada e tá aqui, uso o tempo todo e eu recomendo, inclusive, porque funciona super bem em tablets mais simples, né? Com uma configuração mais espartana, roda super bem em qualquer hardware. Eu adoro esse aplicativo. É o Shodo, X-O-D-O. Eu achei legal que você usou unidade de tempo. Eu tenho 3 aparelhos esse aplicativo, né? Nova medida de tempo. É para mostrar que muda o sistema operacional, mas eu continuo fiel ao aplicativo, né? Isso é uma coisa que eu vejo também, né? Especialmente, eu tentei por muito tempo achar o aplicativo certo de tarefas, de calendário, de anotação não, porque eu tinha uns mais específicos para isso. Mas a galera tem uma sede por sempre achar um aplicativo melhor do que o que está usando e no fim das contas... como eu falei que eu abri falência de e-mail, eu abri falência disso também. Falei, putz, deixa eu usar o que eu tenho aqui, fazer a melhor da situação, do que sempre ficar pulando de um para outro e sempre faltar um pedaço, né? E eu não uso PDF também em desktop, é muito raro, muito raro. Porque eu gosto de escrever, sublinhar, marcar coisa em cima. Muitos eu salvo no Evernote, aí eventualmente eu preciso consultar, ler alguma coisa que eu marquei, aí eu uso no próprio Evernote lá no desktop. Já tem as minhas anotações, tem tudo que eu escrevi por cima ali à mão, ou marca-texto, tá tudo lá, eu consigo consultar. Mas PDF para mim, hoje em dia, significa escrever por cima e eu preciso da caneta. Então você usa menos aplicativos para lidar com PDF do que eu achei que seriam. Não, a galera sempre tem uns 3, 4, 5, 6, né? Como eu falei, eu uso um, mas uso o tempo todo. Todo. Se for olhar lá o meu gerenciador de aplicativos que eu uso, eu acho que é o que vai aparecer mais usado o tempo todo, porque é direto. Tô sempre lendo, escrevendo, fazendo anotação, o tempo todo. E você, Marcos, como é que é a sua experiência e por que você tem essa dúvida e está tão intrigado com relação ao tablet? Teu estilo de trabalho é diferente, né? Sim, eu trabalhei por muito tempo com
design, direção de arte, motion, então precisava de um desktop, computador, porque os programas todos era Flash, After Effects, isso precedia até tablets, né? Então nem tinha tablets quando comecei a trabalhar com isso. E quando saiu o iPad, eu comprei, acho que o iPad 3 ou o iPad 4, passei uns 3 ou 4 anos sem ver motivo para utilizar no meu dia a dia. Era um brinquedo legal? Era, né? Mas não que justificasse eu abrir a carteira e ter um. Jogar palavras cruzadas. Então, né? Cabe todos eles e as dicas, né? Bacana, gastei R$5.000 para isso. Então, eu nunca tinha visto um motivo para fazer isso, mas quando eu comecei a contribuir para o blog do iPhone, a gente montou inclusive a revista que chamava iThing, que era uma revista feita especificamente para o iPad, aí eu comecei a ver vantagem em ter um dispositivo específico para consumir conteúdo. Então, não só com tudo que eu fazia, que era o da revista que a gente fazia lá junto com o Alex, mas também outros tipos de conteúdos, leitura. Comecei a usar na época o Instapaper para poder guardar artigos e matérias, notícias e textos também para ler depois. Então, um dispositivo dedicado a isso me fez começar a pegar mais hábito para consumir os conteúdos que iam para aquela pasta de talvez um dia eu leia. Aí era que nem comprar o Kindle, né? Falando, eu vou ler tão mais se eu comprar o Kindle, você tem que criar o hábito, senão não vai adiantar nada. Né? É verdade. Então, eu usei por muito tempo para isso. E quando eu saí da agência para a qual eu trabalhava e fazia esse trabalho de direção de arte e passei só a lá no Loop Infinito fazer o loop matinal, aí eu comprei a ideia, foi quando a Apple lançou, na mesma época que ela lançou o iPad Pro, que tinha capacidades e o hardware até poderia dar dava um pouco mais de suporte para produção de conteúdo, não só consumo de conteúdo no tablet. Falei, putz, quer saber? Vou tentar, né? Vou comprar esse desafio. E aí comprei o iPad, comprei a caneta, comprei o teclado, tinha o setup inteiro ali. E por muito tempo funcionou quando o trabalho envolvia tarefas básicas, né? Que foi o grande problema do iPad OS, que ainda nem era iPad OS, ainda era iOS, estava mais colado. Sempre foi você dar um passo além do que a Apple quer que você use, o que é o objetivo do dispositivo. Sim. Então, nessa época eu me interessei bastante também por automação, usando primeiro o IFT, né, que é aquele If This Then That, e depois saiu aquele... Era o Workflow, né, que depois virou o Shortcuts, que era o aplicativo da Apple para encadear ações. Então eu consegui fazer todo o consumo de conteúdo para fazer o roteiro do loop matinal, depois fazer o roteiro do loop matinal. Aí tinha um editor lá no estúdio que fazia edição, então não fazia no iPad, mas tem um aplicativo bacana de edição de texto que se chama Ferrite, que ele é feito especificamente para edição de podcast. Eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser dar mais piada. E aí depois toda a parte de agendamento e tudo mais, aí eu fiz isso tudo com automação, era ótimo. Eu apertava um botão, ele pegava a descrição do episódio que eu tinha separado ali, os links, colocava na descrição, abria o site, colava bonitinho, fazia agendamento. Então isso era bem legal, ele executava essa ação em 3, 4 lugares diferentes, tudo a partir do tablet. Isso sempre foi bacana e me ajudou, por exemplo, a entender o benefício gigantesco de ter essas automações. Então, o que hoje no Mac, o Keyboard Maestro, o próprio Text Expander, encaixou na minha cabeça. Falei, putz, a automação pode mesmo ser poderoso e ajudar no dia a dia a aliviar essas pequenas tarefas. Mas conforme o tempo foi passando, eu comecei a achar que era cada vez mais difícil fazer coisas no iPad que eram simples fazer no Mac. E por muito tempo eu falei assim, eu até argumentava comigo mesmo, e quando me perguntava eu falava isso. No iPad é um jeito diferente, ao invés de fazer desse jeito, eu faço de um outro jeito e o resultado é o mesmo, né? Mas depois de um tempo começou a ficar insustentável ter que dar tantas voltas para chegar no resultado que era para ser simples. E nessa época também, isso já tinha se passado uns 3 anos, eu voltei a trabalhar com publicidade, com Photoshop, então eu necessariamente precisei de um computador ou de um laptop, né, que é o que eu tenho até hoje, na verdade, para poder fazer essas tarefas um pouco mais complicadas e que precisavam não tinha um Photoshop para iPad, o que tinha era muito básico, era fazer correção de imagem, né, não era composição a partir do zero para fazer uma coisa bonita e bacana. E eu passei a trabalhar de forma colaborativa também no Office e coisas assim, que hoje em dia tem suporte, é bacana, mas também na época, em 2017, 2018, não tinha, né? Então, essa somatória de fatores me fez voltar a usar o laptop. Para não usar o laptop para uma coisa e o tablet para outra, eu deixei o iPad de lado e voltei a usar só o laptop que eu faço hoje em dia, né? Tudo aqui da Gigahertz, por exemplo, e o trabalho de fila de agência hoje que eu faço é só aqui. E o tablet tá encostadinho, coitado. A Larissa passou a usar por um tempo, mas também de consumo de conteúdo, Netflix, coisa assim.
uma coisa ou outra básica para o trabalho, mas encostou. Muita gente se motivou a comprar um tablet para consumo de conteúdo mesmo, né? Por exemplo, ler notícias, né? Você não quer fazer isso, às vezes, no seu desktop, na sua mesa, ali no seu escritório, né? Você quer fazer na sua poltrona, na cama, ou quando está tomando café da manhã, mas, às vezes, a telinha do smartphone não é suficiente. Então, quando surgiram as revistas, aquelas primeiras revistas digitais para iPad, como você falou, né? Que não sei como é que está hoje, está um pouco em desuso, né? Mas uma coisa que tablet brilha e arrasa é para quadrinhos. Quem gosta de mangá, quadrinhos em geral, é muito legal você ter um tablet, né? A experiência que você tem realmente é muito legal. Eu acho que hoje, né, nos últimos anos, até para justificar, porque tablet é um mercado curioso, né? Por mais que as outras empresas tentem, hoje em dia ele é dominado pelo iPad, pela presença que a Apple tem nos mercados, mas todo mundo está buscando ainda, a grande massa, não todo mundo, mas um motivo para comprar e tirar a utilidade dele. E tem gente que se acha super bem, no começo do seu caso, por exemplo, porque juntou a predisposição que você tinha já de usar tecnologias novas e dispositivos móveis com um jeito eficiente de usar isso, levar para lá e para cá, que não fosse só preso a uma telinha, né? Acho que esse é o principal benefício para você. É isso. O tablet, para mim, é um caderno e um livro inteligente e multifuncional. É assim que eu enxergo, né? E ponto. Um caderno e livro multifuncional. Não enxergo tanto como uma ferramenta de trabalho, assim, robusta, né? Mas é um suporte inteligente para o meu tipo de trabalho, meu tipo de estudos, né? Agora, isso de mais de ser consumo de conteúdo para muita gente, eu quero é uma curiosidade que eu tenho, que acho que é um assunto que vai ajudar muita gente também, que é sobre jeitos que podem ser voltados para produtividade e eficiência ou só para saúde mental, de como é que faz para lidar de um jeito saudável e bacana com redes sociais, que é uma pergunta que eu vejo a galera fazer especialmente muito lá no área de transferência, que a gente fala sobre, não tanto sobre produtividades dessa parte, mas assim, de se relacionar e viver e conviver, talvez do jeito pacífico com redes sociais, mas antes de falar sobre isso, eu quero tirar um minuto do episódio aqui para agradecer ao último patrocinador do episódio de hoje, que é a AlphaCode. A AlphaCode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para quem quer fazer também sua transformação digital. Ela fez mais de 200 aplicativos, tanto para iOS quanto para Android também, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. Então, se você, ou para sua empresa, ou para o seu produto, ou para o seu trabalho, para você, também ideia bacana que faz tempo que você tem aí, faz os rabiscos, né, nunca tira do papel, com a AlphaCode você consegue fazer isso com um desconto, inclusive, por ser um ouvinte aqui do Área de Trabalho. Para garantir seu desconto, você faz o seguinte, acessa ao site deles, que é alphacode.com.br, vou soletrar alphacode.com.br, aí você bate um papo com eles, comenta, porque ouviu aqui, claro, o patrocínio na área de trabalho, explica qual a necessidade que você tem e você vai ganhar um desconto para finalmente fazer ou melhorar também. Se você tem um aplicativo que tem que melhorar, você faz com eles, que vai ficar bem bacana, ter total confiança na AlphaCode. Então, mais uma vez, para fazer o seu aplicativo com quem sabe o que está fazendo, com desconto bacana, ainda por cima, por ser um ouvinte aqui do podcast, acessa lá, alphacode.com.br e comenta que ouviu aqui o patrocínio no Área de Trabalho. Muitíssimo obrigado ao AlphaCode pelo patrocínio aqui do Área de Trabalho e também pelo apoio, claro, a toda Gigahertz. AlphaCode, muito obrigada por prestigiar o Área de Trabalho e vamos em frente. Vamos lá, Bia. Eu sei que o seu consumo de redes sociais, a sua interação com redes sociais se resume basicamente ao Twitter, né? Vamos lá. O que eu tenho é o Twitter. Não sei se o Telegram considera rede social. Considera? Não sei. Tem grupos, tem canais. Depende do uso que você dá, né? Vamos lá. Então, Twitter. Instagram eu tive, tá encostado por enquanto. Já há uns 3 ou 4 anos eu não consigo me adaptar com o Instagram. Não me perguntem por quê. E mesmo olhando hoje, tem Reels, tem Stories. Eu acho uma bagunça aquilo lá, para ser bem sincero. Como rede social, eu acho muito bagunçada. Não gosto da forma como eles gerenciam timelines e anúncios. E virou também uma terra de golpista que eu vou te falar, viu? Antes era o Facebook, parece que agora é o Instagram. Loja falsa. Meu Deus do céu. Então, não me apetece. Agora, o Twitter sempre foi muito prático, muito rápido. Não me toma muito tempo no dia a dia. Eu vejo o que está acontecendo, respondo as pessoas que me mandaram mensagem. Tô lá já há 15 anos quase. É a única rede social que eu uso realmente. Tanto que vocês vão ver lá, tem 300 mil seguidores, porque realmente é a única rede social que eu uso com frequência. As pessoas sabem que eu tô lá, então as pessoas me seguem lá, né? Aí tem Snapchat, criei, mas não
nunca usei. Que mais? TikTok, nem passo perto, nunca criei conta lá. Facebook, como eu falei, também já fiz Facebookcídio já há muitos anos. Também não me acrescentava em nada. Me irritava uma época o fato de... eu seguia muito escolas e cursos, assim, coisas profissionais, né? E o Facebook não entregava na timeline quando a pessoa anunciava uma palestra ou alguma coisa, e eu perdia muito evento por causa disso. Isso me irritou. Não, tem que pagar, né? Tem que dar um dinheirinho pro Facebook, senão ele não vai divulgar o seu evento. Isso me irritava profundamente e perdeu o sentido para mim de uso. Não fazia mais sentido, então abandonei. Mas isso já tem o quê? Uns quase 10 anos já que eu parei de usar Facebook. Faz muito tempo mesmo. O que mais? Faltou alguma rede social? Mencionei todas, das que rede social não falta, né? Tem que saber, tem que ver as que você usa. Uma coisa que é complicada em rede social é a timeline infinita, né? Tem que tomar muito cuidado, porque se você tem perfil em todas as redes, ou no máximo de redes possível, e você precisa atualizar todas, administrar, ou ver o que está acontecendo em todas, é bem exaustivo, né? Imagino quem trabalha com isso como é exaustivo. Agora, para mim, é super tranquilo. Rede social não é a coisa mais importante da minha vida. Eu prefiro ter uma que eu realmente me dedique, consiga responder às pessoas que me procuram, consiga me informar e que seja bem objetiva e rápida. Então, o Twitter me supre. Agora, quanto a pessoas ruins e ódio, não sei o que... gente, isso aí tem qualquer uma, tá? Ser humano tá em todas as redes sociais. A questão é como você filtra isso, né? Como eu falei, eu tenho dificuldade no Instagram. Por mais que eu siga... eu cuido muito bem dos perfis que eu seguia, o que eu curtia. Não, sempre aparecia uma loja golpista, algum piramideiro, nossa, isso me irritava de um jeito muito profundo. Então, cortei. Eu não tenho esse tipo de problema com o Twitter e é por isso que eu continuo lá. É curioso. Isso de ódio... Aliás, antes de eu falar da minha experiência, eu quero saber como é que você lida com o fato, por exemplo, no Twitter, você segue acho que 2.800 contas ou pessoas, 2.200. Sim. Então você não lê sua timeline inteira, certo? Eu vou mais nas listas, né? Tá. Às vezes eu abro a timeline, vejo o que tem de interessante, mas é raro. Eu tenho muito perfil de cientistas, a parte de mobile, tecnologia, parte de saúde, parte de jornalistas, assim, e vai muito do dia. Hoje eu quero ler só a parte da minha área de pesquisa aqui, que é tecnologia em saúde. Então, eu tenho as pessoas lá que eu sigo, eu vejo o que está rolando, tem debates, tem discussões. Tem a dos amigos também, as pessoas mais próximas lá entro, brinco com eles, converso. Vai muito do meu dia. Às vezes, no fim de noite, eu não quero ver nada de tecnologia, não quero ver nada de artigo científico, eu quero só ver memes de gatos. Então, eu tenho uma... tem uma listinha lá que é só para coisas divertidinhas, assim, perfis de bichinhos, essas coisas assim. Aí eu gosto de ver e fico lá, dando like. E eu tive um problema engraçado, uns anos atrás, com o Twitter, que... Lembra quando o Twitter, em vez do coração, tinha uma estrelinha? Sim. O que eu fazia? Eu tinha uma ferramenta de automação no If This and That. Tudo que eu marcava com a estrelinha, ele direcionava para eu ler mais tarde. Ou no Read It Later, ou no... Tinha vários, às vezes Evernote. Evernote eu parei porque começou a ficar meio poluído. Mas depois eu passei para o Pocket, né? Então antes... A Instapaper, lembrei o nome. Tinha Instapaper, que virou Read It Later, e agora eu uso o Pocket. Então, às vezes aparecia uma manchete, algum assunto absurdo, assim, um projeto de lei bizarro. Falei, não, eu tenho que ler isso, eu vou ler isso aqui mais tarde, vamos ver do que se trata. E eu usava a estrelinha. Aí virou coração, eu continuei usando o coração, só que coração para todo mundo é like. Aí um dia apareceu uma louca lá, olha as coisas que a Bia Cousa fica curtindo. Aí fui lá, expliquei, falei, não, isso aqui, tudo que eu boto o coração é pra eu ler mais tarde, né? Aí eu, por curiosidade, deixa eu ver as coisas que eu curto aqui. Eu falei, caramba, que eu curto, mas que na verdade eu vou ler mais tarde. Falei, puxa vida, esse negócio de coração azarou minha vida, porque parece curtida de psicopata.
Falei, caramba, o pessoal acha que eu sou uma psicopata, meu Deus do céu. Então, aí parei. Agora eu só dou like pra cachorrinho, gatinho, para as pessoas que interagem comigo, boto o coraçãozinho lá, mas arruinou o meu automatizador. Eu não perdoo o Twitter por ter trocado estrelinha por coração até hoje por causa disso. Sim, eu lembro que foi uma polêmica por causa disso, né? Não era só você, muita gente, inclusive eu sempre usou isso aí, não como like, mas como mais um serviço de read later dentro, né? Tanto que... uma coisa que você queria simplesmente marcar por algum motivo. Agora ele tem lá os salvos, né? E tem salvos. Então eu deixo as coisas que eu quero ler mais tarde, assim, as coisas mais polêmicas, assim, ou coisas absurdas, assim, não, vamos ver do que se trata isso aqui, eu coloco na lista que fica offline, não fica visível na timeline, né? E o coração, infelizmente, ficou para like mesmo, né? O que eu não acho tão útil assim, né? Talvez para o algoritmo, né? Mas eu gosto de deixar o meu algoritmo bem lelé das ideias, né? Porque eu só tenho curtidas esquisitas. Às vezes alguém me responde kkkk alguma coisa, eu curto. Para deixar o algoritmo bem doidão, de propósito. Eu acho... eu nunca me adaptei com listas, né? Eu acho... Fez sentido agora você seguir não sei quantas pessoas, mas você tem as listas que você coloca as pessoas nessas caixinhas e você direciona por assunto, partindo da premissa de que a pessoa vai sempre twittar a respeito de mais ou menos o mesmo assunto, né? Mas ainda assim aí faz mais sentido. Eu, por outro lado, eu sigo, sei lá, 60, 70 pessoas. Eu nunca eu nunca me adaptei à dinâmica de redes sociais de que elas foram feitas. No Orkut, que eram comunidades e amigos e, sei lá, scraps. Não eram coisas das quais eu participava. Do Facebook também, eu tive um perfil do Facebook por alguns anos. Nunca postei nada. Aí eu concluí que o Facebook tem os problemas dele, então eu falei, putz, não quero fazer parte disso, eu deletei minha conta, nunca fez a menor falta, né? Faz, sei lá, uns 5 anos, 3, não sei, que eu não tenho conta no Facebook. Instagram, eu uso pouquíssimo, eu tenho aqui a minha limitação de 5 minutos por dia e é mais que o suficiente, eu nem bato mais nessa limitação. E sempre que eu abro, eu me sinto meio sujo por ser uma plataforma do Facebook. Então tem isso também, apesar de não ser, pelo menos, acho que por seguir poucas pessoas também, eu consegui sempre moldar muito bem o tipo de conteúdo que eu vejo por ali, né? E não tenho problema nenhum também em seguir ou não seguir, ou deixar de seguir pessoas dessa parte meio diplomática, assim, puxa, meu amigo, mas deixou de me seguir. Putz, não, deixei. Não é um grande problema e acho que as pessoas, na maior parte, entendem isso. Isso é muito anos 2000, né? Então. Isso é muito anos 2010, não é mais para 2020, com certeza. E para política, e agora tá tudo muito polarizado, né? As pessoas vão lá, tem sommelier de follow. Que coisa ridícula, deixa eu ver quem é. Então. Às vezes vem um me apontar o dedo, olha, você segue esse maluco aqui, né? Só que eu sigo o maluco que também é opositor dele. Eu tenho uma coluna na CBN que se chama Bombom na internet, que eu preciso fazer uma espécie de curadoria de assuntos que polemizam assim, nas redes, então eu sigo o maluco de todas as vertentes, é uma questão profissional. Então não adianta vir você apontar o dedo pra mim, assim, você está seguindo fulano. Cara, eu sigo porque eu quero, não quer dizer que eu endosso aquilo que a pessoa fala, né? As pessoas têm que parar com esse raciocínio besta, assim, binário, né? Segue é porque admira a pessoa. Não, ainda mais jornalista, a gente tem que seguir pessoas que têm opinião pública, que são influenciadores da opinião pública de alguma maneira, a gente tem que seguir, acompanhar o que eles falam, né? Também é uma coisa muito 2010, você achar que fulano segue outro porque é fã, porque tem uns que são assim, mas não é mais mandatório esse tipo de raciocínio, né? É isso mesmo. E eu, nos últimos anos, eu tenho passado... Você falou sobre a política. Eu acho que cada um tem que fazer a timeline que preferir para usar do jeito que quiser, né? Eu sempre usei o Twitter muito para ser mais um lugar de onde eu tirava notícias para fazer o loop matinal e me acostumei com o fato do meu Twitter ser basicamente focado em tecnologia e fui moldando isso, lapidando a minha timeline para tweets que fugissem disso e esconder. Então eu tenho uma lista, que eu acho que eu já comentei no podcast, com centenas de palavras. Eu uso o Tweetbot e não o Twitter, o aplicativo ou a plataforma oficial do Twitter, porque até hoje o Tweetbot exibe uma timeline cronológica só das pessoas que eu sigo, que é exatamente o que eu quero do Twitter. Não tem, sei lá, que eles tinham lá, sugestão, siga essa conta, você não viu isso aqui, mas tá bombando. Não quero saber de nada disso. Notícia. Eu troquei a minha região do Twitter pro Japão, porque mesmo que cheguem sugestões, tipo Trending Topics, eu não vou entender, porque geralmente é
porcaria que vira trending topic, que eu não quero parar no dia pra pensar nisso. Então, os meus trending topics estão inteiros em japonês, porque eu não sei nem o que tá acontecendo. E eu acho ótimo, convivo super bem com isso. E a minha lista de palavras bloqueadas é assim também, né? Então começou, eu contei até na DT na semana passada, começou quando eu bloqueei a palavra Neymar. E achei incrível nunca mais ter que ler um tweet sobre o Neymar na vida, que eu não quero saber do Neymar, não quero saber onde ele tá, não quero saber o que ele tá fazendo, o que ele tá namorando, não acrescenta nada. Eu falei, que beleza! E a minha lista de palavras bloqueadas passou a crescer. Eu não vou falar aqui, né, termos, porque é... Mas assim, um outro, sei lá, Big Fone. Bloqueei, BBB. Bloqueei. Tem aqui, sei lá, Fiuk. Frio, não quero saber que tá frio, o que tá reclamando de frio. Calor, chuva, sol, essas coisas eu bloqueio, eu não vejo mais. E é ótimo, vou moldando a minha timeline pra isso. E é uma coisa que eu recomendo pra quem quiser usar mais ou menos, com a parcimônia que quiser, porque ajuda um pouquinho a moldar isso aí, porque não é necessariamente porque a pessoa está tweetando que você segue a pessoa, que você quer ter acesso a tudo, todos os temas. Então, acho que isso é uma coisa que vale a pena eu conseguir moldar muito o Twitter pra isso. Eu tive que fazer isso também, colocar esses filtros, né? Pra tirar certas coisas da timeline. E às vezes eu tive que colocar no filtro também palavras com a grafia errada, Sim. porque tinha coisa que tava fugindo do filtro. Por exemplo, tem uma lá, né? Coincidentemente, as duas têm 2 T's no nome, né? Então eu tive que registrar o nome das duas com 1 T e também com 2 T's, senão não funcionava, né? É engraçado. Sim. E, gente, não seja um sommelier de like, sommelier de follow. Isso é tão derrota de vida, né? Às vezes eu vejo uma manchete assim, fulano deixa de seguir não sei quem no Instagram. Eu falei, nossa senhora, né? Pra isso virar uma manchete, meu Deus do céu. Pra você ver como o nível de stalkeamento que tá hoje em dia, né? Mas como a gente tá falando de produtividade, que o nosso podcast tem um outro escopo, gente... Isso aí não vai te adicionar nada, pelo contrário, no final do dia você vai botar a cabeça no travesseiro e pensar, poxa, aquela meia hora que eu passei lá vendo aquelas notícias lá, não vou mais recuperar na minha vida, preciso mudar, preciso ser diferente. Isso entra, você tem algum tipo de sistema de controle ou de cobrança de si mesma sobre quanto tempo você passa usando as redes sociais ou não? Você usa o quanto você precisa e beleza? Não, eu uso o sistema de... quando eu tenho que montar as pautas da minha coluna, tudo bem. Aí eu chafuro no esgoto. Infelizmente, vou lá em Trending Topics, tem que ir. Mas eu faço isso geralmente no domingo, na segunda-feira, né? Que a minha coluna vai no ar na segunda-feira. Mas só, durante a semana eu uso mais como sistema de recompensa, né? Fiz as coisas que eu tinha que fazer, agora eu vou tomar um café aqui, deixa eu ver o que tá rolando aqui na parte de neurociência, por exemplo, uma coisa que tem uns influenciadores, cientistas que eu gosto de ver os debates, assim, eu relaxo um pouco com isso, né? Aí antes de dormir também eu evito coisas muito polêmicas, assim, deixa eu ver os salsichinhas lá, o perfil do Twitter que eu gosto, vou ver os salsichinhas. É mais ou menos assim, então... evito mesmo, a não ser que eu precise profissionalmente consultar coisas nas redes sociais. Tirando isso, não. Beleza. Então, para encerrar aqui o episódio de hoje, eu vou fazer uma pergunta. Se você tem uma pergunta para fazer para mim, para Bia, quer saber a sua opinião ou uma curiosidade sobre o que a gente acha de alguma coisa, manda. A gente tem um Twitter que é o @adtrabalho. Que nem os cupons e os links que a gente tem colocado, ADTrabalho. Com isso você pode mandar umas perguntas e a gente pode pensar aqui ao final dos episódios para responder. E o Johnson fez uma pergunta que essa vai ser inteira para Bia, porque eu uso o Telegram para falar com a Bia e com o Rambo. Você usa as pastas de chats no Telegram? E se sim, como? Comecei a usar agora. Como eu falei, eu criei 2 contas no Telegram porque não tinha as pastas. Então eu tenho um acadêmico e tenho um profissional. Mas agora tá todo mundo organizadinho nos 2 perfis, não vale a pena voltar atrás, deletar um perfil e vai dar muito trabalho. Agora, eu criei um aqui para o área de trabalho, essa semana, recentemente criei aqui no Telegram, né, no meu perfil profissional, porque eu estou recebendo bastante feedback, né? Até mandar um abraço pro Ricardo, mandar um abraço pro Max também, que às vezes eles mandam assim, pô, tô adorando o podcast, legal. Alguns mandam só um sticker, legal, assim, e tal. Então eu sempre dou um joinha, dou um coraçãozinho. Então eu separei para ficar os ouvintes. Ali tem os Garotas Sem Fio, tem agora do área de trabalho, eu separo mais ou menos assim. Tem os amigos, as coisas pessoais, né? Que o meu perfil no Telegram é bem antigo. Então eu tenho muitos amigos e família também, né?
Agora, no acadêmico, não. No acadêmico eu não tenho passos, porque todo mundo que está lá é perfil acadêmico, então não tem essa necessidade, né? Mas é bem legal essa funcionalidade. Adorei, achei muito bacana. Pra gente que tem podcast, que é produtor não gosto de falar produtor de conteúdo, vocês já sabem disso, né? Pra gente que vamos dizer assim, produtor de informação, vamos lá. Produtor de informação, você tem blog, podcast, tem mídia, rádio, etc. É legal você organizar o feedback das pessoas com quem você se relaciona, né? A sua audiência. Então, funciona super bem. O Telegram é maravilhoso, né? Sem comentários extras. Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/6 ou dá uma espiada também nas notas do episódio. Quero agradecer, como sempre, ao Text Expander, Nordveg e ao Facode aqui pelo patrocínio mais uma vez do episódio, e a Bia também por mais uma semana ter me ajudado e ajudado os ouvintes aqui a terem uma vida mais bacana e mais produtiva. Quem quiser me encontrar no Twitter, @garotasemfio, e lá no Telegram você pode interagir mais de forma mais reservada, você pode mandar prints de aplicativo, feedback, tirar dúvida, como eu falei, estou ajudando bastante gente com o Text Expander, @BiaCunze, tudo junto. Então, respondo todo mundo, podem ficar tranquilos. Muito bem, eu sou o MVC Mendes no Twitter, apresento às segundas-feiras aqui na Gigahertz o A Fonte com Felipe Espósito, às sextas-feiras o Área de Transferência com o Gustavo Faria, o Cocatec, também o Bruno Casemiro e o Guilherme Rambo, e a partir dessa semana eu vou apresentar todos os dias junto com a Alura o podcast Bolha Dev, que é um diário de notícias de tecnologia para quem quiser se manter bem informado sobre tecnologia, inovação e também o mundo do desenvolvimento. E é isso aí, o Área de Trabalho volta na semana que vem. Beijoca sem fio a todos, obrigada Marcos e ouvintes por participar desse projeto incrível e até a próxima.